5 de junho, Dia Mundial do Ambiente. Em 1972, foi no dia 5 de junho que se iniciou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Em cada ano, este dia assinala o Dia Mundial do Ambiente. Uma jornada para apelos mais insistentes a opções positivas de proteção e preservação do ambiente e para alertar populações e governos para a necessidade de preservar a natureza. O grito emergiu dessa primeira conferência que aconteceu em Estocolmo entre os dias 5 e 16 de junho. Os representantes dos países participantes assumiram a Declaração de Estocolmo, onde se enunciam 26 princípios que, se levados à prática, são meios para defender o ambiente. (18 de junho de 2015). O Papa Francisco publicava um documento sobre um tema aparentemente novo no magistério da Igreja, pelo menos na forma. As preocupações ambientais são afirmadas em múltiplas circunstâncias e por vários responsáveis pela Igreja Católica, também os antecessores do atual Papa. Mas Francisco escreve uma encíclica sobre a necessidade de cuidar da casa comum. Laudato Si. Uma aventura do atual Papa que avança por considerações técnicas quando se pensaria que de uma voz da Igreja apenas poderiam surgir apelos. Francisco relaciona a ecologia com política, faz depender a proteção do ambiente de combate à pobreza, do reconhecimento dos limites do humano e da partilha dos recursos naturais existentes. Senhoras, senhores. Neste documento, duas ideias são particularmente originais e interpelativas. Cuidar da casa comum é cuidar não só da Terra, do planeta, mas sobretudo da pessoa humana. E o sucesso dessa determinação, tão urgente, depende de uma cidadania ecológica, feita de pequenos gestos, depende de uma nova relação entre natureza e a sociedade. Um novo paradigma que não olha o ambiente como o palco onde decorrem os dramas do humano, antes o integra em todos os processos pessoais e sociais de cada tempo. Um tema principal em toda a sociedade, também na comunidade dos crentes. A encíclica Laudato Si relançou e o terceiro Encontro Nacional de Leigos assumiu o desafio de descobrir as consequências que provoca no cotidiano de todas as pessoas. Promovido pela Conferência Nacional de Leigos, este encontro teve por tema Nada nos é indiferente entre o céu e a terra. Decorreu em Évora e os seus promotores mostraram a certeza de que os vários ambientes e as diferentes circunstâncias do agir humano têm de ser cuidados. A convicção transpareceu para o programa de um dia de encontros, diálogos, debates. Muitos ateliês sobre declinações da problemática ecológica que requer aplicabilidade em diferentes circunstâncias. Neste encontro, deixaram-se pistas para que assim possa acontecer. Criaram-se ocasiões de encontro, diálogos, partilha de ideias e também de pausas. Pausas fundamentais para que as convicções se transformem em programa de vida. O terceiro Encontro Nacional de Leigos permitiu também aproximações a grandes temas ecológicos vividos em diferentes latitudes. A renovada Igreja de São Francisco, em Évora, acolheu um painel internacional onde foram apresentadas experiências distantes em contextos sociais muito diversificados que têm em comum a defesa da pessoa humana e do meio, onde procura dignidade para a vida de todos os dias. O Iraque e a ameaça constante da perseguição por razões religiosas ou políticas
A Amazónia e a problemática da exploração e da distribuição das terras por todas as etnias, os bairros urbanos periféricos de Nova Iorque e os projetos que permitem desenvolver uma ecologia integral que passa sobretudo pela defesa da pessoa. 3 experiências apresentadas no 3º Encontro Nacional de Leigos. É preciso assumir os desafios do nosso tempo. Um tempo complexo que impede a luz, que dificulta perceber o caminho com clareza. Para parte da humanidade, cada dia é uma luta que se trava. O esforço pela sobrevivência, pelo acesso aos recursos naturais do planeta que alguns privatizam e exploram, dilapidando recursos, lançando na exclusão quem sempre viveu da terra e habitou a natureza. Apelos de Luís Ventura Fernandes, em Évora, após ter trabalhado na Amazónia. Particularmente na Amazônia, na América Latina e em muitos outros lugares do mundo, muitas famílias, muitas comunidades, muitos povos veem como a terra que sempre habitaram é uma terra que também é alvo de grandes interesses econômicos. E é nesse combate, nesse conflito que eles têm que lutar e procurar a luta pela vida. São tempos difíceis, mas também são tempos difíceis para nosso planeta, para nossa casa comum, para nossa irmã, a Mãe Terra. Essa irmã que geme com dores de parto, essa mãe que clama, que grita pelo uso irresponsável que a gente faz dos bens naturais que Deus colocou nela. Luís Fernandes é antropólogo. Durante 9 anos foi missionário leigo da Consolata com a sua família na Amazónia, na Diocese de Roraima, no Brasil. Assumiu a causa dos índios e tem trabalhado para dar voz a povos e culturas que são silenciados pelos interesses das grandes empresas. Laudato Si é o desafio do Papa que Luís Ventura citava neste grito em defesa de uma Amazónia ameaçada. Que este é o tempo de ouvir o clamor da terra e o clamor dos povos. Porque é o mesmo clamor, é o mesmo grito. Muitas das vezes os gritos dos pobres, os gritos dos povos, vêm carregados de terra, vêm carregados de água, vêm carregados de floresta. Mas a Amazónia não é simplesmente floresta e riqueza. É a casa e o sustento de 400 povos indígenas diferentes. A Amazônia é um lugar realmente que invita, que convida a dizer Laudato Si. Louvado sejas, por tanta diversidade, por tanta riqueza. Mas também a Amazônia é um lugar onde se representa muito do que Laudato Si denuncia também, desse modelo econômico. É um lugar também ameaçado. É um lugar também cobiçado por grandes interesses econômicos. Esse modelo econômico que para crescer precisa sobreexplorar os bens naturais. Essa é a base do modelo econômico. Toda a economia nasce da terra. Não há nada que a gente possa produzir que não nasça da terra. Portanto, o modelo econômico que é acelerado, que é crescimentista, que pensa que o crescimento pode ser ilimitado, somente pode sobreviver à custa de uma sobreexploração dos bens naturais. Por tudo isto, este é um lugar urgente para a ação da Igreja, para um testemunho de coragem personificada no gesto de tantos missionários, consagrados e leigos que ali tornam o Evangelho em verdadeira boa nova. Uma igreja que se quer, igreja encarnada, igreja libertadora, uma igreja que caminha junto aos povos da Amazônia, uma igreja martirial, uma igreja profética, uma igreja engajada nas lutas populares, uma igreja que está tentando nos últimos tempos articular melhor a presença da igreja na Panamazônia e para isso está criando o que é
a Rede Eclesial Panamazônica, a REPAM, a Rede Eclesial Panamazônica, é uma tentativa de articular melhor toda a presença da Igreja na Amazônia. Nada nos é indiferente entre o céu e a terra. Um desafio neste encontro em Évora, mas também uma missão de cada dia na selva da Amazónia. Principalmente como leigos, assumirmos nossa vocação pública. Nossa vocação de estar inseridos na vida social, na vida econômica, na vida política. Chamados àquela vocação que nos foi dada. Sermos sal que sala. Mas para ser sal que sala, a gente precisa estar na panela. Porque fora da panela a gente não consegue dar sabor. São tempos convulsos, mas termino com uma frase de Dom Pedro Casaldáliga. Ele diz: quanto mais difíceis são os tempos, maior deve ser a nossa esperança. Podem roubar-nos tudo, menos a esperança. Muito obrigado. As periferias. É para elas que Francisco empurra a igreja. Brooklyn é uma periferia de Nova Iorque, com tudo o que isso significa. Marginalidade, violência, jovens abandonados à sua sorte. E por aqui ela não abunda. Por isso, um franciscano fundou ali, em tempos, uma casa de acolhimento. Um porto de abrigo que é hoje dirigido por Joseph Campo. Um homem que um dia encontrou Deus na sua vida e nunca mais olhou para trás. Uma experiência apresentada no Encontro Nacional de Leigos. A few months after my conversion, I was introduced to the Franciscan Friars of the Renewal. And I had an opportunity to speak with Father Benedict Rochelle. He asked me what was troubling me, and I told him what had happened on the mountain that night and what was in my heart. And I told him I was ready to leave my old life behind and give everything away to the poor that I owned. And I said to Father Benedict, I think I'm crazy. He looked back at me in my eyes and he said, you are. But this time, you're playing for the right team. He said, don't look back and take the next step. I never did look back from that moment on. O caminho passava pela casa de São Francisco. O padre Benedict precisava de alguém para orientar este lar, o único contacto de tantos jovens com uma vida digna. When he opened the house, and he opened it for poor young men that needed a second chance in life. Some needed a third chance, some needed a fourth chance. He was very emotional when he was speaking to me about the guys that lived in the house, and he spoke as if they were his own children. This moved me. This struck a chord in my heart. I always had a great love and desire in my heart for the poor, and I felt that maybe now God was calling me to do this. Um caminho de 25 anos que levou Joseph Campo a olhar a pobreza e a exclusão social como um mundo onde a vida se experimenta mais autêntica e o transcendente se percebe mais nítido. I learned so much about God from the poor. They're easy to love because they've been through so much pain. They also teach us how to suffer, and they teach us about meaning in our own lives. What is the meaning of life? I've been asked that question on numerous occasions by the young men at the St. Francis home. Most of the young men that come to the home have no hope or dreams, and they're broken in spirit. They've suffered many, many disappointments and have trust issues. You name it, they've been through it. Joseph Campo percebeu que o trabalho é sempre um caminho de promoção humana
e conquista de dignidade. Pescadores de homens, a experiência humana, são títulos produzidos que resultam em grandes sucessos. Hoje, a Casa de São Francisco tem 15 rapazes a trabalhar o dia todo, todos os dias. Joseph diz que o importante na vida é encontrar alguma coisa que gostemos de fazer e depois imaginar uma maneira de sermos pagos por isso, de tal modo que nunca lhe chamemos realmente trabalho. Há também aqueles que já partiram para o céu ou que se encontram de novo na rua, sem abrigo. Esta é só uma história de um pequeno grupo de homens centrados em Cristo, que esperam fazer uma mudança positiva no mundo e assim influenciar a mudança na vida das pessoas. Many of the young men who at one time were homeless are now married with families of their own. Some own their own homes, have children that call me grandpa, and are successful writers, directors, and producers. This was all because of hope. I ask for your prayers for the young men at the St. Francis House. Some are still in need. There are those who have passed away. There are those who find themselves homeless again. But this is just one story of a small group of Christ-centered men that hope to make a positive change in the world and what we can do to influence change in people's lives. Pelo terceiro Encontro Nacional de Leigos passava também o drama do Médio Oriente e principalmente aquele que é vivido pelos cristãos. Pascal Varda é iraquiana. Reside em Bagdade e preside a organização Hammurabi de Direitos Humanos. Diz que a indiferença não pode ser a atitude diante do sofrimento. Disse-o em Évora, mas também aos políticos europeus. À moi, je m'adressais aux partis politiques chrétiens qui m'avaient invité pour parler et je leur disais, vous savez, en Europe, vous avez longtemps pensé que vous étiez tranquille, calme et c'était loin de chez vous, c'était pas chez vous. Figurez-vous que c'est pas vrai parce que aujourd'hui, vous êtes d'ailleurs nos voisins du Moyen-Orient. Géographiquement dit, la Turquie c'est pas loin et la Turquie demande à tous les pays d'y entrer et donc après c'est l'Irak et donc on est voisins par la force des choses. De toute façon, culturellement et historiquement, nos problèmes sont vos problèmes et maintenant plus que jamais nos problèmes se projettent sur vous automatiquement. Esta mulher, que já foi ministra iraquiana das Migrações, lembra que o Médio Oriente é a região dos cristãos, de Jesus, da Bíblia, de Abraão. Os cristãos viveram no Iraque desde o início do cristianismo. Por isso, não aceita que o mundo tenha medo de assumir o que é uma cruel evidência. C'est pas possible que l'Union européenne voit difficile de prononcer que les chrétiens ont été massacrés. Comme les Américains, la même chose. Vous savez, on a passé le temps, ça fait 2 ans, à crier, à aller, à venir, à dire devant eux que les chrétiens sont en génocide. Ils disaient non, les chrétiens n'avaient pas eu de génocide, c'était que les Yézidis. Ils voulaient reconnaître un génocide que pour les Yézidis et pas pour les chrétiens. Ce qui était vraiment une participation directe dans ce génocide. C'est ce que j'ai dit moi aux autorités américaines. J'ai dit que si vous hésitez à appeler, à mentionner que les chrétiens sont dans le génocide au moment où ils n'ont plus un lieu pour mettre leurs pieds dans la terre de leurs ancêtres, eh bien c'est que vous êtes en train de participer directement dans ce génocide. Tudo pode mudar para melhor com uma atitude mais ousada e determinada da comunidade internacional, mas também com o empenho dos cristãos de todo o mundo, que têm de olhar para este drama como seu. Plus jamais cette région du Moyen-Orient, aujourd'hui plus que jamais, a besoin de cette miséricorde qui est à la fois la miséricorde de Dieu, mais aussi l'action des humains qui peuvent venir et aider pour sortir les gens de cette situation de génocide et de guerre. No entender desta mulher, são precisos cristãos a sério, que ousem, que não temam as consequências do seu agir. Só assim a Igreja demonstra autenticidade
e é fiel à sua identidade. Chacun de nous, et surtout les laïcs, le postulat des laïcs aujourd'hui, c'est vraiment d'être apôtre là où on est et d'être apôtre de la vérité. Et c'est pas le christianisme pour moi, c'est pas un truc sentimental. Oh, la belle religion, on a tout ce qu'il faut. Notre religion nous donne tout ce qu'il faut. On est en sécurité. Non, on n'est pas en sécurité. Ce qui est donné à nous, il faut le porter aux autres. Et sans le porter aux autres, on est en train de commettre un péché grand et grandiose et grossier. Donc, il faut absolument que nous bougions et que nous soyons un, Église et laïque, donc clergé et laïque unis pour ce service de l'humanité. Experiências que reclamam ações concertadas que permitam o reencontro com a natureza, reconciliem todas as pessoas com o ambiente e permitam, afinal, cuidar da casa comum. No terceiro Encontro Nacional de Leigos, a análise aos temas ecológicos percorreu os ambientes do cotidiano para aí deixar desafios que transformem o planeta. Afinal, é esse o objetivo de congressos como este, promovido pela Conferência Nacional das Associações de Apostolado dos Leigos. Não é possível ficar indiferente, não só perante os painéis de um mundo que grita, como dizia o Luís, em dores de parto, e por outro lado, com o toque que cada um terá o seu, porque na sua consciência, com aquilo que Deus lhe pedir, mas de que vale a pena arriscar a vida a responder, e que há uma felicidade que se encontra aí mais do que noutras aparentes pequenas felicidades imediatas e não profundas. E são diferenciadas as áreas de intervenção que reclamam uma atitude ecológica. Família, cultura, trabalho, lazer, política e todos os momentos do cotidiano. 2 exemplos: a aproximação a quem está preso e o património. É fundamental combater esta indiferença, conseguir que a sociedade em global, mas muito particularmente as comunidades cristãs, tenham consciência dos valores à sua guarda e encontrem também uma estratégia nesse sentido. Essa estratégia pode ser o voluntariado, é uma velha tradição da Igreja, mas cada vez mais este voluntariado tem que ser esclarecido, tem que ser preparado, tem que ter um enquadramento técnico e, sobretudo, temos que conseguir estabelecer pontos com a sociedade envolvente. Que pistas poderá deixar para que a sociedade não cultive a indiferença diante de quem está preso? É pensar que eles são iguais a nós. Foram pessoas que cometeram erros, estão lá a maior parte deles justamente, mas são pessoas iguais a nós. E o que nos faz impressão, a primeira vez que entramos numa cadeia, saímos lá sempre chocados. Quando é a primeira vez mesmo que o visitador vai, é porque efetivamente eles são iguais a nós. E isso pode custar a muita gente, mas é um facto. O terceiro Encontro Nacional de Leigos foi um oásis no debate sobre o ambiente e na formação de convicções que levem à concretização de comportamentos ecológicos no contexto de cada pessoa. Um dia de encontro a reclamar ações consequentes todos os dias. Ver tanta pessoa integrada a este nível, para nós é uma esperança muito grande e é disso que precisamos, que os leigos se afirmem cada vez mais e que deem a sua quota parte do trabalho nesta missão de evangelização. A pastoral tem que mudar de tal forma que não podemos deixar as coisas como estão, mas se não forem os leigos a assumir a sua parte, será difícil, com certeza. Dificuldades que também se sentem num setor como o ambiental. Em todos os âmbitos da pastoral e da vida cotidiana, os leigos estão desafiados a assumir protagonismos que os coloquem em contextos determinantes para que a vida de cada um e em sociedade aconteça de acordo com ideais que apontem para o bem comum. Também no que diz respeito ao ambiente. Um ano depois, interessa retomar o que sugere o Papa na encíclica Laudato Si, tanto no que diz respeito à mudança de paradigmas de desenvolvimento global, como nos gestos do cotidiano que podem mudar o mundo.